E para quem achou que Luiz Inácio Lula da Silva do PT não estava com seus dias contados, eu posso garantir que está sim, gente. Nós estamos muito próximos de respirar livre em um país sem um presidente que chega ao ponto de culpar o povo brasileiro por todos os seus problemas. E mais, eu preparei para vocês o deputado estadual que vai detonar com Lula. E não é só isso não, ainda tem jornalistas da Oeste revelando toda a verdade e mostrando que Lula já era. Vejam este vídeo. Eu confesso, eu admiro a coragem do Partido Trabalhador subir aqui para defender o governo Lula. Já que o presidente Lula tem um problema grave de popularidade, já que caiu 5 pontos percentuais esse mês, eu gosto de dar ao PT. Sabe que tá faltando, presidente? Um amigo que deu o chamado feedback negativo. Feedback negativo é aquela verdade que tu diz na cara do cara, para ver se ele acorda pra vida e muda o rumo, que o presidente Lula precisa fazer. A primeira mentira. O diabo é o pai da mentira, Lula é o herdeiro, legítimo. Lula chamar outros de mentiroso é que nem o batedor de carteira que sai correndo gritando, pega ladrão. O segundo feedback negativo é a Janja. Eu gostaria de dizer que toda vez que a Janja aparece pro presidente, ele perde popularidade. A primeira dama que fala problema, cidadãos, esbanja dinheiro público. Enquanto o cidadão comum não consegue comprar laranja no supermercado, ele ri na cara do brasileiro. O terceiro feedback negativo é esse papinho assim de tudo de bom que acontece, é mérito meu, tudo de ruim que acontece, é culpa de vocês, de preferência Bolsonaro. Isso aí o cara tem que ser um imbecil para acreditar. Falando em Bolsonaro, o presidente Lula poderia parar de pensar no Bolsonaro, porque ele acorda pensando no Bolsonaro, ele vai dormir pensando no Bolsonaro, ele come pensando no Bolsonaro. Eu sei que o Lula tem alguma inveja do presidente Bolsonaro, que consegue sair na rua, atrair milhões de pessoas, coisa que ele não consegue fazer. Que também eu acho que o presidente tem que entender, é que chamar milhões de brasileiros de nazistas e fascistas também não melhora a popularidade. 39 ministros ruins também é um problema que deve ser resolvido. O Ministério do Lula é uma espécie de Champions League da ruindade. Se eu fizer um concurso, é difícil saber quem é o pior. Agora vai ter uma reforma ministerial, vamos ver se melhora. O outro feedback negativo é essa megalomania de que Lula é um líder mundial. Lula não é respeitado em nenhum lugar. Lula é absolutamente irrelevante. Xi Jinping é boa. Outro feedback negativo é o presidente Lula parar de falar de democracia. Porque se eu trago Xi Jinping, Ahmadinejad, Bashar al-Assad, Daniel Ortega, era fã do Chaves, trago Nicolás Maduro e fala em democracia, esses são minha turma de amigos, só tem fascínora. Eu tô te falando que é uma realidade paralela. Eu não ia falar da crueldade dos reféns de 8 de janeiro. Eu não ia falar da esquerda que fica louvando o filme Ainda Estou Aqui, Esperando a Picanha, que conta a história do pai do Marcelo Rubens Paiva, que foi assassinado na ditadura, o que é uma crueldade, o que está errado, ao mesmo tempo que premia e aplaude a tortura que está sendo feita hoje aos reféns de 8 de janeiro, donas de casas, professoras, senhoras de idade, vovós, mães que estão presas única e exclusivamente para manter uma narrativa política de golpe. Esse assunto nunca vai passar em branco aqui. Voltando para a economia. Picanha virou homenagem. Passagem aérea, que o Lula falou que pobre ia voltar de avião, nem 1% mais rico está conseguindo comprar. Se a inflação continuar no ritmo que está, a próxima moeda que o Banco Central lançar, eu recomendo que ponha na moeda o javali. Javali alguma coisa, hoje já não vale mais nada, depois da inflação causada por este governo que está pouco se lixando. Para a inflação, para o endividamento público, para o preço do dólar. Pobre não come dólar. Essa é a fala deles. Então, caros colegas, estou ajudando o presidente Lula. Talvez nesse caso, a popularidade dele, que está em 39%, que eu já acho exagerado, pare de cair. A nossa meta é dobrar a meta, chegar a 13%, que era a popularidade do Dilma pré-impeachment. Enquanto isso, talvez se o Lula puder seguir um pouquinho isso aqui, talvez a popularidade dele aumente um pouco. Não acredito muito, porque o governo é bem ruimzinho. USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional nas eleições brasileiras de 2022. Segundo os deputados Eduardo Bolsonaro e Gustavo Gayer, até o momento, 60 assinaturas de parlamentares já foram coletadas. O requerimento para a abertura da comissão menciona que o método da agência para interferir nas eleições presidenciais brasileiras de 2022 incluiu censura, regulamentação das redes sociais e promoção de debates políticos direcionados à atuação na construção de narrativas midiáticas que favorecem agendas políticas não necessariamente alinhadas aos interesses do povo brasileiro. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Ainda ontem recebemos aqui a deputada Bia Kicis, que nos falou também, até em primeira mão, sobre a coleta de assinaturas para a abertura dessa CPI. A gente traz aqui o número de 60 assinaturas. Enfim, temos falado ao longo da semana dessas denúncias graves em relação à agência USAID. Ontem também trouxemos que o presidente Trump confirmou que vai fechar a agência, os funcionários foram afastados e, claro, a gente também precisa investigar o impacto dessa USAID nas eleições brasileiras de 2022.
Paula, boa noite, querida, meus amigos Constantino, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite você que nos acompanha. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, recém-empossado, diga o que ele vai fazer com a fila de CPIs que já foram apresentadas, já foram protocoladas, tem número regimental, mas nunca foram instaladas. Eu vou dar o exemplo de uma só aqui, por exemplo, a CPI de abuso de autoridade, que poderia, inclusive, investigar a atuação de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para dar o exemplo de uma CPI. Então, o presidente da Câmara precisa decidir o que é que ele vai fazer com essa fila de comissões, como eu disse, já protocoladas. A Câmara tem um limite regimental de comissões que podem funcionar simultaneamente. Então, não adianta você recolher várias assinaturas para várias CPIs em vários flancos, frentes diferentes, se você não tiver algo organizado na mesa diretora da Câmara, como eu disse, recém-empossada. Então, vamos aguardar. O segundo ponto... Essas denúncias são muito graves, Paula. O Rodrigo Constantino, assim como a Ana Paula Henkel, que estão nos Estados Unidos e têm conhecimento até mais aprofundado do assunto, têm falado com mais propriedade sobre o que é essa USAID, os tentáculos, como eles financiavam a atuação woke, ONGs e por aí vai. Eu vou me ater aqui a um único ponto. Eu acho que tudo o que veio à tona até agora, junto com o Twitter Files, junto com as declarações do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, jogam luz para algo que nós vínhamos falando há muito tempo. Há algo estranho no histórico das eleições de 2022. Algo estranho. Não estou aqui falando sobre urnas para não entrar num tema proibido. Estou falando sobre um processo eleitoral maculado, um processo que teve interferência, talvez, externa, com base nessa nova investigação, revelação, mas também com a punição para um único espectro da política brasileira à direita. Acho que o processo eleitoral foi todo maculado em 2022. Está muito claro, é uma caixa de Pandora, uma caixa preta, que precisa ser aberta. Se o caminho será a CPI, não sabemos. Resta, portanto, a palavra do presidente da Câmara. Mas as comissões temáticas do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, têm todas as condições de investigar. Tem as ferramentas. Vai faltar a quebra de sigilo, mas também, até aí tem um ponto. Estamos falando de uma instituição e de organismos internacionais. A quebra de sigilo é mais complexa nesse sentido. Portanto, as próprias comissões têm ferramentas e caminhos para investigar por conta própria. Consta essa novela, essa história, e só piora da USAID. Se essas denúncias realmente se confirmarem, tudo indica que vai ser um escândalo de proporções globais, né? Histórico de corrupção aí dessa agência. Paula, é um escândalo de proporções, digamos, sem precedentes, né? Basta acompanhar a quantidade de mensagens que estão vindo à tona, né? Tanto do Elon Musk até o próprio presidente Trump e vários da equipe, né? A cada dia não é uma enxadada, é uma minhoca, é uma enxadada, uma sucuri, né? Hoje, por exemplo, veio à tona financiamento de milhões e milhões para irrigar inúmeros veículos de comunicação, jornal como o New York Times, tão respeitado pela esquerda que milita nas redações dos nossos jornais brasileiros, Político, que é um site também mais alinhado aos democratas, que recebeu milhões e milhões de dólares. É um negócio escandaloso, né? Realmente a USAID, que foi criada lá no governo Kennedy com boas intenções, e muita gente imagina recursos, mantimentos, comidas chegando às crianças pobres do Sudão, né? Na prática estava servindo para alimentar, por exemplo, com 280 milhões de dólares quase, os cofres do Jorge Soros, um bilionário especulador, queridinho da esquerda democrata, porque financia essa turma toda, e hoje a gente descobre que financia com o nosso dinheiro de impostos americanos. Eu, aliás, sou um exemplo curioso disso tudo que está vindo à tona, para pegar um gancho aí com o que o Silvio falou da eleição brasileira, né? Eu pago pesados impostos nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e eu descobri então que os meus impostos americanos serviram de alguma forma para irrigar, por meio da USAID, ONGs, grupos ligados a gente que imita foca e é levada a sério pelo STF, é chamada
para debater sobre desinformação e regulamentação das redes sociais pelo Barroso, e o meu dinheiro de impostos americanos acabou alimentando a minha censura no Brasil, que já tem 2 anos que eu estou sob censura prévia nas redes sociais do Brasil, sem passaporte e com as contas bancárias congeladas há 2 anos. Né? Então, a gente percebe que tem realmente aí uma grande cadeia da felicidade, um grande esquema que foi montado pela esquerda, pelas elites democratas corruptas, com um projeto totalitário de poder, um poder globalista, né? E que representa exatamente o quê? A ideia da democracia de gabinete, a democracia sem povo, uma coisa imposta de cima para baixo por essas entidades supranacionais, a OMS, que virou puxadinho ali dos globalistas, com o revolucionário marxista Tedros Adhanom, da Etiópia, e várias outras entidades, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que abriga tudo que é país que está na lista dos que mais desrespeitam os direitos humanos. Então, tudo virou uma grande fachada, uma grande piada de mau gosto, né? E isso servia, então, para alimentar os comparsas, os cúmplices desse esquema democrata. No Brasil, eles agiram sim. Eles olharam o Brasil como um quintal a ser ali utilizado como laboratório, talvez, e eles, sem sombra de dúvidas, agiram para, de alguma forma, manipular essas eleições. Isso precisa ser investigado a fundo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos eu tenho certeza que será e vai ter consequências provavelmente mais graves para esses que deram o verdadeiro golpe. Pois é, Piotr, como antecipou o Consta, a mídia também não escapou dessa lista da USAID. Inclusive, o presidente americano Donald Trump publicou na rede social, a Truth Social, rede social do presidente, que bilhões de dólares foram roubados da USAID para serem destinados aí a algumas mídias e também desviados para financiar o que ele chamou, o presidente Trump, aspas, de boas histórias na imprensa sobre o Partido Democrata, fecho aspas, para o Trump. Esse é o ponto, Paula, porque elas não receberam, e quem deu esse dinheiro para esses veículos de comunicação, primeiramente a pergunta, por que um site, um jornal, um veículo de comunicação precisa de um dinheiro de uma agência chamada USAID? Uma agência, em tese, lá, pegando o princípio da criação de John Kennedy, de ajuda humanitária. Por que um veículo precisa? Bom, e se aceitou receber, veio junto com uma encomenda. Te passa o dinheiro, mas você vai ter que escrever tal coisa. Quem decidiu o que deveria ser escrito? Aí você entende porque naquele episódio, por exemplo, em que, abre aspas, o Twitter era o editor do New York Times e que acabou, inclusive, com a demissão de um editor, talvez não tenha sido só o Twitter. Na verdade, o Twitter foi uma alegação. O Twitter pré-Elon Musk, né? Não o X. O Twitter, então. Era, na verdade, uma determinação que vinha de um órgão como esse. O Constantino resume isso de uma maneira brilhante. Consta, me permita pegar carona no seu comentário. O Constantino mora nos Estados Unidos, então ele paga impostos americanos e todo mundo sabe o quanto que entidades, ou sites, blogs, sei lá o quê, eu não diria nem sujos, mas imundos, fizeram campanha completamente enviesada contra algumas pessoas, entre as quais o Constantino. De alguma forma, todos fomos vítimas disso, mas o Constantino tem uma particularidade, quer dizer, ele pagava impostos americanos, que obviamente subsidiavam a USAID, que depois repassava para esses veículos, aqui ou fora do país, para depois atacá-lo. Acho que esse é o resumo da ópera, de uma ópera completamente desviada do que se pode esperar da maior democracia do mundo, que felizmente neste momento está voltando a ser a maior democracia do mundo, porque está expondo justamente com transparência tudo o que aconteceu. Mas eu vou me ater só ao começo do que disse há pouco. Por que um veículo aceita receber esse dinheiro? Parlamentares aqui receberam, por exemplo, financiamento de George Soros. Candidatos a deputado, que depois foram parar no governo, enfim, a gente viu ali, até porque tem que prestar contas. Mas por que o George Soros estava financiando essas pessoas? Agora se descobre que parte do dinheiro do George Soros, que aí é um empresário, nunca é um bilionário, né? Foi usado para esse tipo de coisa, ele também recebeu, também participou desse negócio. Vejam como que a coisa era podre. Parecia podre, tinha cheiro de podre, porque era podre mesmo. Nós estamos vendo agora. 18 horas, 10 minutinhos. Deixa eu aproveitar para pedir vídeo para você que traz a fala do ministro Gilmar Mendes, que se mostrou preocupado com eventuais críticas à atuação da Corte na segurança pública. Ontem, durante o julgamento da ação que debate a suposta violência policial em operações no Rio de Janeiro,
O ministro afirmou que o STF precisa oferecer medidas práticas para não ser acusado de dificultar a ação da polícia. Hoje há uma narrativa no sentido de que as condições de segurança no Rio de Janeiro ter-se-iam agravado em função da liminar. E aí uma fake news, há toda uma história, vamos chamar assim, em torno dessa temática. E é preciso que nós estejamos bastante atentos às repercussões que isso tem e que refletem na própria imagem do tribunal. Temos que buscar realmente fazer esses esclarecimentos. Bom, consta, ministro Gilmar Mendes está preocupado com a reputação do Supremo Tribunal Federal em relação aí à interferência do Supremo em ações policiais. Preocupado com a reputação, mas eles podiam estar um pouquinho mais preocupados com o resultado, né? Que eles não iam realmente criar esses obstáculos todos que o ministro Fachin acaba representando ali, o ícone dessa visão, né, de intervenção no trabalho da polícia. Surpreendentemente falando, e a gente tem que ser sempre honesto aqui, né, o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, votou sobre essa questão aí de uma maneira mais alinhada com os desejos e anseios da população brasileira, principalmente do meu saudoso Rio de Janeiro, né, que tem aí todo esse tipo de blindagem dos traficantes, né, e o STF acabou sendo uma mãe para muitos deles. Então, é óbvio que essa má reputação do STF ela tem ligação direta com as ações tomadas pelo STF. Basta mencionar que temos cabeleireira presa, mãe de família, sem antecedente criminal, pelo crime terrível, hediondo, de ter usado um batom para escrever uma frase, perdeu o mané numa estátua. A frase em si é criminosa, quando dita por alguém do STF, como foi o caso do Barroso, enquanto que traficantes têm, muitas vezes, habeas corpus, soltura, devolução de helicóptero, de dinheiro, presos com toneladas de drogas e nada acontece. Então, realmente, nós vivemos aí a Ilha da Fantasia, que é um reduto do crime organizado. O Brasil já está se aproximando muitíssimo de um narco-estado. Essa é a triste realidade. O Supremo não combate o que deveria combater. Organizações criminosas, essas que vão se multiplicando por todo o país, protege amigos que são culpados, como no caso do Lula, que é ladrão condenado por 9 juízes, que foi resgatado da cadeia para ser presidente da República, do consórcio, administrada pelo consórcio. O Supremo... ministros do Supremo mandam derrubar um muro em São Paulo que atrapalha a ação dos traficantes que se protegem com os pobres brasileiros incorporados à Cracolândia, os viciados e tudo. Eles não cuidam dos presídios federais, eles se metem com assuntos policiais, se metem nos morros do Rio de Janeiro para proibir que helicópteros participem de operações policiais, etc, etc. A primeira coisa que o Supremo, se quiser apoiar sinceramente o combate ao crime, deveria fazer é parar de se meter nas atribuições dos outros e julgar com competência. Agora, quer combater o crime prendendo inocentes acusados de golpistas, desarmados, mantém com a abolição do devido processo legal, com o arquivamento do direito de ampla defesa, cumpram a Constituição, cumpram a lei que já está de bom tamanho. Não precisa se intrometer em mais assuntos. Silvio, só para a gente lembrar, esse julgamento que trata das ações policiais em favelas no Rio de Janeiro foi suspenso ontem com o voto do ministro relator Edson Fachin. E nesse julgamento os ministros vão se debruçar sobre um plano que, em tese, foi apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro para reduzir letalidade da ação dos agentes policiais em favelas no Rio de Janeiro. Mas aí eu te pergunto, os ministros... E vocês, o que vocês acharam de tudo que disse esse deputado, de tudo que disse os jornalistas da Oeste? Vocês viram quanta hipocrisia? Vim falar
falar do povo brasileiro, que o povo não tem gestão. É igual disse Alexandre Garcia, a gente aprendeu isso já há muitos anos atrás. Desde quando eu sou pequena, minha mãe falava, esse aqui dá pra comprar, esse aqui não dá pra comprar. Mas não tem como. Ele que pare de gastar, um dia se viu usar uma gravata naquele valor e vir rir da cara do povo brasileiro. Foi isso que Lula fez. Riu da cara do povo brasileiro. Mas quem ri por último, ri melhor. E com certeza Bolsonaro vai ser novamente o nosso presidente. Como vocês repararam, há poucos dias da posse de Trump, olha quanta coisa já foi descoberta. Isso, gente, não deu nem um mês. Vocês já imaginaram o que vem por aí? Meu Deus, deve ter muito peixe grande desesperado. Ele chegou com tudo, é por isso que eles estavam tão preocupados de Trump vencer, porque eles sabiam, né? Todos eles sabiam realmente onde apertava o calo. Mas vamos, gente, ter fé e esperança, porque com certeza Deus vai olhar pelo Brasil, porque o povo já está perecendo, foi necessário esse aprendizado, porque tem muita gente ainda que acredita no Lula. E quanto mais besteira ele fala, quanto mais as coisas acontecem, mais ele vai perdendo a popularidade. E quem quer Lula? Ninguém. Agora todo mundo quer Bolsonaro. Até aqueles que fizeram L estão desesperados clamando pelo nosso presidente. Bom, vamos ter fé, esperança, fé em Deus que tudo vai melhorar. E assim como foi lá nos Estados Unidos, vai acontecer aqui no Brasil e Bolsonaro vai ser novamente o nosso presidente. E se vocês têm fé, assim como eu, e acredita que isso vai acontecer, deixa aqui nos comentários Bolsonaro 2026. A direita, por mais que eles tentem derrubar, está mais forte do que nunca. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Até nosso próximo encontro!